Cacá, então hoje a manchete principal aqui do programa é bomba, né? É uma revelação vinda do Tony Garcia, ex-deputado, empresário, que era o espião do Sérgio Moro, né? Então ele apresentou documentos, hoje a Globo trouxe documentos, trouxe trechos desses documentos, longos trechos, quase o documento todo, em que mostra as 30 missões. Eu até separei os prints aí. E nos documentos mostram que o Sérgio Moro infiltrou um policial federal dentro do escritório do Tony Garcia. Ele montou uma espécie de central de espionagem dentro no escritório do Tony Garcia para espionar, sobretudo, desembargadores, políticos. Aí, o que você acha disso? Miguel, eu primeiro agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu tenho 42 anos de advocacia. Eu achei que já tinha visto tudo, mas ainda é possível ter surpresas como essa. Isso é um escândalo, é um escárnio. Se você notar a nota que o Moro soltou, ele, embora seja um indigente intelectual, não sabe quase nada de processo penal e de direito penal, mas talvez ele entenda um pouco de prescrição. Ele já fala que esses fatos se deram há 17 anos atrás, já sabendo, prevendo, evidentemente, o óbvio, que ele vai ser processado criminalmente, ele vai ter que responsabilizar por isso. É um escândalo, é algo inacreditável. Quer dizer, o Tony Garcia, pelo que estou acompanhando, e eu estou acompanhando, falo com ele, inclusive, com alguma frequência, ele está apresentando documentos, até fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, o que eu estou dizendo é inquestionável, porque são coisas que vêm do próprio Moro. Você veja bem, um juiz instrumentalizar uma testemunha, na verdade, instrumentalizar um delator, colocar um policial dentro daquele escritório, que é o que consta lá, para poder servir como agente infiltrado, se permitir desprezar a questão da jurisdição e ouvir pessoas que ele não tinha competência para ouvir. Veja bem, Miguel, desde 2015, quando comecei, você sabe, eu advoguei desde o primeiro momento da Lava Jato, advoguei para o Alberto Youssef, e logo me espantei com a atitude do Moro, já o conheci o Moro, já tinha ganhado habeas corpus para anular a ação, que era a principal ação dele e desses procuradores amestrados que ele tinha, Deltan e companhia, mas eu me espantei porque ali você via que era um projeto de poder. E o principal que nós falávamos, à época, eu tenho artigos escritos em 2015, que ele escolhia todos os processos que tinham interesse político porque ele se julgava com jurisdição nacional. Esses documentos que o Tony Garcia apresenta agora, que faz bem para o país, faz bem para a democracia, demonstram que, além de escolher os processos para ter jurisdição nacional, basicamente para perseguir o PT, perseguir o Lula, ele que prendeu o Lula, imagine só, ele prendeu o Lula e deu de bandeja o governo para esse fascista desse Bolsonaro. Ele é responsável por boa parte do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E é interessante que ele não tinha competência. Por que um juiz de Curitiba estaria julgando um caso de Atibaia? Por que o juiz de Curitiba estaria julgando um caso de Guarujá, o triplex de Guarujá? Porque era um projeto de poder. Agora, esses documentos que estão vindo à tona, e o Tony Garcia disse há pouco que amanhã virão novos documentos, eles são estarrecedores. Ainda que esteja prescrito, e o Moro talvez tenha consultado algum advogado, porque eu acho que ele não tem muita capacidade jurídica de fazer qualquer análise, você veja que é muito estranho. No documento, na nota que ele nega aquilo que não pode ser negado, ele faz questão de dizer que tem 17 anos, ou seja, os fatos estariam, em tese, prescritos pelo menos na pena em concreto. Mas não está prescrito a ponto de não poder apresentar a denúncia formal. A denúncia formal só não pode ser apresentada quando você tem a prescrição em abstrato, na minha visão. E mais, isso evidentemente não tira a altíssima carga de reprovabilidade sob o aspecto político. O que consta ali, e é inacreditável, são 30 funções que o delator tinha, é um escárnio. Eu sempre disse que o que ocorreu com a Operação Lava Jato, especialmente com a Força Tarefa de Curitiba, coordenada por esse ex-juiz, foi um estupro ao Instituto da Delação.
ele manipulava esse delator, ele fazia um policial ser uma espécie de um agente infiltrado para poder acompanhar, ele dizia o que o delator tinha que fazer. É algo inacreditável. Pelo que consta lá, Moro tinha sido gravado por um advogado, o que é gravíssimo, evidentemente, mas ele pediu a esse delator, que era amigo desse advogado que gravou o Moro, para ir ao gabinete do advogado para conseguir a fita, porque a fita podia ser incriminadora. É um show de terror, assim. Para nós que somos advogados, que temos a dificuldade sempre plena de usar no máximo o direito de defesa, mas dentro dos limites constitucionais, dentro de uma ética, para nós é estarrecedor ver um juiz fazer isto, porque é a negação do próprio Poder Judiciário, a negação da justiça. Chega, já tem uma hora em que essas atrocidades que esse senhor tem feito, elas têm que ter limite. Veja o que aconteceu no caso do doutor Eduardo Apio, lá da Vara. Ele, enquanto senador da República, ele apresentou uma fita que teria sido gravada de forma indevida pelo... Nada que justificasse um afastamento sumário de um juiz da Vara Federal, mas ele, interessado, ele, já senador da República, continua achando que pode fazer o que quer, acima da lei, acima da Constituição, acima da ética. É algo completamente estarrecedor. Eu penso que, ainda que ele já tenha, talvez, consultado o advogado criminal para dizer que 17 anos alguns crimes estariam prescritos, mas há uma questão séria que tem que ser levada junto ao Senado Federal, isso tem que ser debatido junto ao Supremo Tribunal. Ali consta, veja bem, eu estou partindo do pressuposto do que eu estou vendo na mídia, de documentos que eu passei os olhos. Evidentemente, eu não sou advogado desse senhor Tony Garcia. Até falo com ele, conversei com ele, fico estarrecido quando ele fala que vai apresentar. Disse a ele lá atrás, olha, não faça nada se não tiver prova, é muito grave. Você vai mobilizar o país vai ficar paralisado com metade do que ele me falava. Agora eu estou vendo coisas que são, sinceramente, um assinte. Acho que o Poder Judiciário tem que tomar providência, o Ministério Público Federal tem que tomar as providências devidas, mas o Congresso Nacional tem que tomar providências. Não é possível o grau de deteriorização moral que ocorre num caso como esse. Quer dizer, um juiz federal que tinha um projeto político claro, por isso que eu falo que o doutor Apio tinha que estar lá na 13ª Vara, infelizmente está afastado, porque tão logo o doutor Apio chegou nas tais contas, que ainda vão ser investigadas, as tais contas com 2 bilhões e 400 que esse grupo pretendia movimentar, felizmente uma determinação do ministro Supremo Alexandre Garcia acabou um pouco com aquela farra lá, mas ainda tem que ser investigado. Então, logo o doutor Apio chegou, olha a gravidade, imediatamente ele foi afastado pelo Tribunal Regional número 4, que era um tribunal que, em boa parte, se tudo isso for esclarecido, em boa parte estava trabalhando junto com o Moro. Tem muitas decisões inexplicáveis. Por exemplo, eu sou advogado de um cidadão que mora, português, brasileiro, que mora em Lisboa, ganhamos todos os casos dele, ganhamos a extradição dele, e depois ele foi absolvido aqui na 13ª Vara, depois que saiu o doutor Moro. Claro, o doutor Moro perseguia o Deltan e companhia, aqueles procuradores amestrados. A SPUF veio comprovar que eles fizeram ação contra a filha desse senhor, que era uma cineasta, que não tinha nada a ver com ele, que ele estava sendo investigado, com as ações do pai, para poder pressionar, olha que coisa abjeta, para poder pressionar o pai para ver se o pai voltava para o Brasil. E falaram em pedir a prisão dela, foram com a busca e apreensão. Esse é o grupo que mobilizou o país como heróis nacionais durante muito tempo. Assim que o doutor Apio chegou lá na Vara, ele deu uma sentença absolvendo esse cidadão. Tecnicamente, absolutamente técnica. O que fez o Tribunal Regional número 4? Fez uma decisão absurda, esdrúxula, sem nenhuma fundamentação jurídica, e anulou todas as decisões do doutor Apio na Operação Lava Jato, como se existisse uma pessoa jurídica da Operação Lava Jato. Eles levavam tão a sério as falcatruas que eles faziam, que eles usaram como se fosse uma pessoa jurídica. Claro, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli deu uma decisão e anulou a decisão do Tribunal Regional número 4.
que vinha o quê? Vinha proteger as decisões da Operação Lava Jato. Ali, embora esse Tony Garcia já estivesse falando com o Supremo, nós não sabíamos a dimensão. Eu sabia em parte, porque tinha conversado com ele, mas quando começou a sair, é estarrecedor, Miguel, estarrecedor. Eu acho que o Congresso tem que tomar providência, a imprensa nacional. Eu te pergunto, por que esse assunto não está na grande mídia? Por que não está na grande mídia? Felizmente, a Globo News está fazendo um trabalho muito bom, muito sério. Mas é necessário que o Brasil, o mesmo Brasil, desculpa, vou parar aqui, mas o mesmo Brasil que a grande mídia incensou como sendo os heróis nacionais, Moro e os seus procuradores amestrados, agora tinha que mostrar o absurdo que esse cidadão fez com atos imorais, inconstitucionais e ilegais. Muito bem, Cacá, a gente trouxe aqui o Tony Garcia na sexta-feira, tivemos uma longa conversa com ele, fez várias revelações, reiterou algumas denúncias que ele já tinha feito. Uma coisa que a gente não comentou muito, que eu acho que é interessante comentar com você, os casos relacionados ao Tony Garcia começam em 2004 e se estendem até 2020, ele conta, né? Ele é mantido uma espécie de cativeiro durante esse tempo todo como agente secreto do Moro, e ele fala que ele se sentiu o tempo inteiro muito ameaçado. Também perseguiram a família dele, o Moro o tempo inteiro ameaçava ele com prisão. Mas uma coisa que a gente não comentou tanto, e que o Tony reitera, era o conluio com os procuradores, desde o início, que era o Moro e os procuradores, e a mesma turma da Lava Jato. Ele é o Carlos Fernando, que ele fala que estava na primeira reunião, o Januário Paludo. Então havia uma espécie de conluio entre esses procuradores e o Sérgio Moro, né? Jogavam em posições diferentes. Qual é Você é advogado há muitos anos, qual é o perigo? A gente viu isso na Vaza Jato. Ela já desnudou isso. Um dos grandes escândalos da Vaza Jato era justamente as conversinhas, a combinação entre procurador e juiz. Mas agora é uma coisa que não é a Vaza Jato. Agora são outros fatos anteriores à Lava Jato, mas que mostram também a combinação. Qual é o perigo, na sua opinião, como advogado experiente, desse tipo de conluio de um juiz com procuradores? É o fim do Estado Democrático de Direito. É a negação de tudo, Miguel. Veja bem, o princípio básico que você tem no Poder Judiciário é a imparcialidade do juiz. Se você tem um juiz que trama junto do procurador, esquece. Acabou o Estado Democrático de Direito. O advogado, você imagina, eu gosto de dar exemplos mais simples para as pessoas que não acompanham o judiciário, não são obrigadas a acompanhar, porque o judiciário é muito chato. Você imagina, na final do Campeonato Brasileiro, a grande maioria ainda gosta de futebol, você pega na noite anterior o juiz combinando com o técnico do time contrário ao seu e dizendo o seguinte: olha, fala para o fulano de tal cair na área que eu dou pênalti. Fala para o fulano de tal chutar a bola de longe que eu vou tornar impedido o jogador. Isso é o conluio. Isso é crime. Você atenta contra a dignidade da justiça. É extremamente grave. Eu tenho falado sobre isso, fico muito a cavaleiro para falar agora, que o Supremo Tribunal já disse que houve uma corrupção do sistema de justiça. Eu falava isso em 2015, 2016, 2017. Depois o Supremo veio julgar e disse que esse grupo, coordenado pelo juiz Moro, corrompeu o sistema de justiça junto com os procuradores. Porque, veja bem, a parcialidade por si só do juiz já é gravíssima. Já atinge de forma indelével o processo. Agora, se essa parcialidade está junto de um conluio com o procurador, aí é mais do que grave, é criminoso, aí é teratológico, porque não tem saída para o cidadão que está sendo processado. Por isso é que eles instrumentalizaram o Poder Judiciário, instrumentalizaram o Ministério Público Federal. É absolutamente estarrecedor. Agora, digo mais, nós estamos num momento de passar a limpo uma série de questões. Hoje eu vi que a Transparência Internacional combinava com o Deltan Dallagnol notas que iam lançar. Isso é um absurdo. Quer dizer, eles buscavam entidades internacionais e ONGs e tal para dar credibilidade ao trabalho deles e combinavam mais ou menos como é que era a linha dos absurdos que iam fazer. Da mesma forma
pessoas da grande imprensa, da grande mídia. Nós não podemos deixar de discutir essa questão. É muito grave. Por que eles foram incensados a heróis nacionais? Eu dizia à época, já em 2018, olha, Brecht já dizia, triste o país que precisa de heróis. Fernando Pessoa falava, estou farto de semideuses. Eles se julgavam semideuses porque eles foram incensados pela grande mídia. Jornal Nacional, várias vezes por semana, capa de todos os jornais. E agora nós vemos que existia realmente... A gente já sabia disso. É óbvio que nós sabíamos disso. Eu tive 30 e tantos clientes na Lava Jato. Eu sabia perfeitamente onde é que ia sair a matéria contra meu cliente. Eu sabia perfeitamente qual era o órgão de imprensa que ia pegar mais pesado. Eu faço uma brincadeira, Miguel, que a regra é que o jornalista tenha como fonte um advogado. Essa é a regra. Na Lava Jato houve uma inversão. O advogado tinha como fonte um jornalista, porque eles ficavam sabendo muito antes da gente. Às vezes você via que tinha um barulho qualquer contra um cliente seu, ligava para alguns jornalistas que a gente sabia que eram jornalistas que tinham um certo conluio com esse grupo da Lava Jato, mas você não, pode me dizer, você não colocava isso claro? Eu não tinha prova, não. Eu sabia porque eu li o jornal no outro dia, eu sabia porque eu vi a imprensa. Tem um episódio interessante que um cliente meu, eu fiquei sabendo à noite que ia ter uma operação contra ele, uma operação pesada contra ele. Ele foi falar comigo, que estava tendo um murmúrio. O advogado não deve falar para o cliente, vai ter uma operação, fuja. Eu falo, olha, eu soube que vai ter uma operação. O que eu faço? Isso é uma decisão sua, não é uma decisão minha. No outro dia, 5h30 da manhã, o helicóptero em cima da casa do cliente, a imprensa inteira na frente, especialmente a maior rede de televisão do Brasil, e o cliente não estava lá. Aí o delegado me liga e fala, o cliente não está aqui, será que ele ficou sabendo? Eu falei, não sei, por quê? Aí eu falei, olha, se não tiver ordem de prisão, se for sua busca e apreensão, pode marcar que eu leve ele aí agora. Quando cheguei na delegacia, o delegado disse assim, eu vou abrir um inquérito para descobrir qual foi o vazamento, quem é que te falou que ia ter operação, porque você não está em casa. Eu falei, fui eu que falei para ele. O delegado, como assim? Eu falei, quem te falou? Eu falei, o diretor da Rede Globo. Sabe aquele helicóptero que estava lá em cima da casa dele às 5 horas da manhã? Você acha que ele estava lá por acaso? É uma coisa inacreditável. O delegado, na mesma hora, falou: realmente deve ter vazado e tal. Claro que não teve inquérito nenhum. Então, esse é o mundo que vive aquele que é investigado no Brasil muitas vezes. E os advogados, vários advogados, eu digo isso, tinham conluio com parte do Ministério Público, aceitavam que, por exemplo, eu já falei mais de uma vez, exigiam que eu não fosse contratado porque sabiam que eu não ia me submeter a esses abusos. Teve casos que eu saí do caso, já contratado, porque o Ministério Público falou, não, se você continuar com esse advogado, nós vamos colocar, fazer de sua vida um inferno. É inacreditável o que virou o Brasil com essa Operação Lava Jato, o que virou a Operação Lava Jato para o Poder Judiciário. Isso tem que ter consequência. Eu digo, desde aquele momento em que o Supremo Tribunal julgou, dizendo, de forma correta, técnica e constitucional, que houve uma corrupção no sistema de justiça, naquela noite, alguns jornalistas me ligaram e eu falei, olha, a decisão é exemplar, mas tem que ter consequência, porque senão não adianta. Quer dizer que o cidadão vai lá, corrompe o sistema de justiça, sai para trabalhar nos grandes escritórios que eles foram beneficiados, sai para trabalhar em escritório de compliance de empresas que eles, na época, fizeram acordo e que foram beneficiados, e vai ficar por isso mesmo? O Deltan já foi cassado. O Moro ainda não. Mas o Brasil merece muito mais do que só uma cassação. O Brasil merece ser passado a limpo. No momento em que, lá atrás, um procurador da República escreveu num parecer no Superior Tribunal de Justiça, afirmando aquilo que nós falávamos, nós advogados criminais, que a prisão era feita para conseguir a delação, e nada foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e nada foi feito pelos advogados que estavam conluiados com parte do Ministério Público, e nada foi feito por aquele juiz que era o responsável pelas causas, ali eu vi que a situação era gravíssima. Mas, felizmente, como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Está na hora agora de passar a limpo os absurdos, incontestes, que foi feito pelo grupo de Sérgio Moro e seus procuradores amestrados. Só para complementar essa informação sobre a transparência internacional, dada pela Conjur, pelo site Conjur, consultor jurídico,
uma outra matéria do Conjur também, dias atrás, o Conjur teve acesso a alguns materiais da Operação Spoofing, que o Dallagnol, conversando com um colega dele, Cacai, que o diretor da Transparência Brasil estava preocupado que não ia receber o dinheiro do fundo deles lá. Então, só para complementar, você tinha um dinheiro, porque tem vários escândalos aí, né? Mas um dos escândalos assim que chamaram muita atenção foi esse tal fundo, o fundo que eles queriam criar, que já estavam planejando tudo. Claro. Planejando para onde ia o dinheiro. E não só esse fundo, né? Porque esse fundo ficou mais famoso porque são 2 bilhões de reais, mas eles brincavam com o dinheiro ali. O documento do TCU, o relatório do TCU, mostra que eles movimentaram 23 bilhões de reais. É quase inacreditável. Mas 23 bilhões de reais, tanto que tem um dos diálogos aí que o Moro pede 50 mil reais para o Moro, o Dallagnol pede 50 mil reais para o Moro para pagar um videozinho lá deles. Até comentei aqui com você. Das 10 medidas contra a corrupção. Para pagar a produtora. Agora, aqui a gente fica assim, quem vigia os vigias? Né? É a pergunta que se faz, porque, em tese, você tem um Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Você acha que agora, depois de tudo, essa própria experiência vai fazer com que o CNJ e o CNMP sejam mais proativos? Eu tenho muita convicção disso. Eu acho que houve um esgarçamento em todos os setores, né? Quer dizer, há uma certa vergonha de nós que somos operadores do direito, uma certa vergonha daquelas pessoas que apoiavam esse grupo. Eu, com muita frequência, eu fui agora à posse do ministro Barroso, encontrei-me lá com pessoas dos mais diversos matizes ali, e ouvi de várias pessoas, incrível, de várias, Cacai, você estava certo, Cacai, eu à época achava que você exagerava, Cacai, eu acompanho a tua coragem de fazer esse debate há tantos anos e tal. As pessoas estão cansadas. Quem for sério está cansado. Quem for sério está perplexo. Não tem saída. Não há ninguém que hoje atue no processo penal, atue no direito, como qualquer um, ou que acompanhe, que não tenha uma certa indignação, ou bastante indignação. Eu estou indignado. Esses últimos fatos, na verdade, eu estou indignado desde 2015, né? Por isso que eu corri o Brasil com esse debate, porque sabia que estavam por trás, movendo o meio mundo. Quer dizer, veja bem, esse grupo prendeu o Lula, manteve o Lula preso 580 dias, elegeu o Bolsonaro, virou ministro da Justiça, o outro virou deputado, o outro virou trabalhando numa grande empresa de compliance que tinha interesse na Lava Jato. É tudo uma vergonha nacional. Então, é hora de fazer o contrário do que eles fizeram, Miguel. É hora de dar a eles tudo aquilo. Eu sou democrata e sou um cara coerente na minha visão do processo penal e do processo constitucional. Eu acho que o Ministério Público Federal tem a obrigação de fazer uma investigação séria sobre esses desmandos que estão vindo, que isso aí é um esgoto, né? As coisas estão pulando, é uma coisa inacreditável. Tem coisas teratológicas, escatológicas. Então, eu acho que tem que fazer uma investigação, tem que levá-los a responder criminalmente, também civilmente, por tudo que fizeram, mas só que sem muito alarde, sem fazer a espetacularização do processo penal, dando a eles aquilo que eles não deram à época para os réus e os investigados. Devido processo legal, amplo direito de defesa. Veja bem, eles tinham um sistema com a grande mídia que tinha uma condenação prévia, sem previsão legal. Faziam uma busca e apreensão na casa de alguém, depois mandavam a imprensa para a porta, depois faziam aquelas audiências com 10 procuradores, alguém da Polícia Federal, que durava 2 horas. 2 horas da Globo News. Eles expondo tudo que tinha sido. Não tinha tido ainda processo, não tinha tido condenação. Se tivesse, já não podia. Mas não tinha. A pessoa era dissecada em praça pública, sem o direito à defesa, sem o direito à privacidade, sem o direito à paridade de armas.
Eu costumava dizer, falei, se eu ligar para lá e falar, olha, agora a defesa quer falar 40 minutos. Podia, no máximo, falar, o advogado ligou, então pronto. Então, assim, eles estupraram o Código de Processo Penal, eles estupraram a Constituição. Então, nós não podemos agir como eles. Eu sempre digo o seguinte, naquele momento, que isso aí foi onde foi gestado o fascismo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito por causa desse grupo. Então, naquele momento, especificamente, que nós fizemos o enfrentamento deles, o Grupo Prerrogativa, o grupo que eu faço parte com muita honra, foi um grupo importantíssimo, que teve coragem de escrever os 4 livros, participamos de dezenas de lives, escrevemos milhares de artigos, fizemos denúncia da tribuna do Supremo Tribunal Federal, que nós tínhamos que resgatar a constitucionalidade do país. Então, agora, no meu ponto de vista, é hora de nós fazermos um enfrentamento, o Ministério Público Federal fazer, resgatar o que ele tem que ser feito para a constitucionalidade, dando a eles, óbvio, todos os direitos que eles negaram, inclusive de não ter a espetacularização, mas tem que ter uma responsabilização. Se não tiver responsabilização, não valeu a pena. Muito bem. O Conju publicou outra matéria agora, muito boa, que eu vi agora. Ele publicou até mais cedo, só que eu não vi. Dei mole. Aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Em conversa com Deltan, diretor de ONG chamou parte do Congresso de Corja. Mas isso até é o de menos, né? O negócio que na matéria, a matéria fala novamente que a Transparência Internacional estava interessada no dinheiro do fundo da Lava Jato, né? Menciona o caso do Peru. No Peru também teve Lava Jato lá. Aí tem um trecho aqui. O Dallagnol combina com o cara da Transparência Internacional, o Brandão, para que a TI, a Transparência Internacional, entrasse com alguns processos, algumas ações, né? Ações públicas, uma coisa assim, ações públicas. E ainda aqui na matéria fala sobre o caso da condução coercitiva, um caso que eu lembro muito bem, né, que deixou a gente muito nervoso, que é um amigo nosso, que foi a condução coercitiva do Eduardo Guimarães, jornalista do blog Cidadania. Eu lembro muito disso, a gente ficou muito nervoso nessa época, porque a gente ficou achando, agora eles vão vir para cima de jornalista. Eu lembro que a gente fez uma luta e a gente conseguiu tanto que eles ficaram com medo da gente aí, né, que a gente criticou muito e eles voltaram atrás, o próprio Moro voltou atrás. E aí tem um debate aqui do Eduardo Guimarães com o Brandão, não sei porque o Brandão se meteu nisso, que o Brandão ele virou uma espécie de assessor da Lava Jato, né? Disse que podia pegar mal, aí o Deltan troca jornalista por blogueiro, né? Para tentar desmerecer lá o Eduardo Guimarães, para tentar facilitar. Que a Lava Jato ela fez uma busca e apreensão, fez uma condução coercitiva, que é uma prisão, né? É uma prisão por um dia, por algumas horas, mas é uma prisão. Vai na sua casa, você é obrigado a ir lá. Recolheram o computador dele porque queriam que ele revelasse as fontes, né? Então, a TI, é importante mencionar, Cacai, que havia uma triangulação, porque o Dallagnol conversava com a Transparência Internacional, a Transparência Internacional dava uma declaração e ia para a manchete dos jornais. E a manchete, Transparência Internacional, alguma manchete em defesa da Lava Jato, né? Então é isso, estamos terminando aqui nossa entrevista, tem mais um minutinho. O que você acha dessa matéria aí, desse... A gente já falou um pouco, né, mas o que você acha dessa conluio aí dessa parceria com a Transparência Internacional e a Lava Jato? Miguel, tudo isso é muito importante, nós prestarmos atenção e realmente fazermos um aprofundamento em tudo que está vindo à tona, porque nós sabemos que a Lava Jato tinha esses tentáculos, né? Junto à grande mídia, junto a alguns advogados que se viram de forma subserviente à Procuradoria da República, junto a alguns outros órgãos, jornalistas importantes que faziam esse papel. Agora, com essas comprovações, é necessário que a gente faça um trabalho de reflexão e de enfrentamento. Não é possível algo tão forte, tão grande, que abalou a estrutura do país. Repito,
Esse grupo foi que levou o Bolsonaro, fascismo, à presidência da República. Foi esse grupo. O principal eleitor chama-se Sérgio Moro, que prendeu o principal opositor, Lula, que estava na época. Então, é importante a gente olhar isso com muita calma. Nós vamos ter um procurador da República que vai ser escolhido agora pelo presidente Lula, que eu espero não, tenho certeza que será um homem independente e que vai poder fazer uma análise técnica de tudo que está acontecendo, seja sobre a responsabilidade dele, se tiver alguém de foro, hoje tem, o Moro ainda é senador da República, seja sobre a responsabilidade da Procuradoria, que, em regra, é seríssima e que, tenho certeza, está incomodado com tanta podridão. Então, o que é importante agora é que nós estejamos do lado de apoiar uma investigação séria, mas séria, competente e que tenha começo, meio e fim. Ninguém quer espetacularização, temos que dar o direito de defesa para todos eles, mas temos que ir atrás. Aqueles jornalistas que se conluiaram de forma indevida, tem que saber quem são. Os advogados que serviam de cúmplices do Ministério Público, tem que vir a público para dizer quem são esses advogados. Eu acho que nós estamos num momento muito rico da história recente do Brasil. Fizemos o enfrentamento do golpe de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal teve um papel fundamental, o Judiciário teve um papel fundamental, estamos conseguindo fazer uma estabilidade democrática, mas essa estabilidade democrática, no meu ponto de vista, precisa que a gente passe a limpo esse escárnio que foi feito pelo juiz Sérgio Moro, pelos procuradores que ele coordenava, os procuradores amestrados, mas também pelo grupo que deu sustentação a isso, seja em ONGs, seja os advogados, seja através da imprensa. Só dessa forma nós poderemos dizer que realmente venceu o Estado Democrático de Direito. Quero só terminar, Miguel, dizendo uma coisa que eu tenho batido muito. Por que eu digo sempre que tem que dar a ele aquilo que eles não deram, que é o devido processo legal e todos os direitos constitucionais? Porque esse pessoal, ele fez um acirramento no Brasil de tal maneira que no final do ano, quando das eleições, nós estávamos entre a decisão entre a barbárie e a civilização. A civilização ganhou pelo voto, a democracia ganhou. Mas se nós usarmos os métodos da barbárie, perseguindo-os, fazendo a espetacularização que eles faziam na época da Lava Jato, não dando a eles os direitos e garantias constitucionais, de certa forma a barbárie terá ganhado, porque eles terão inoculado em nós esse ódio, essa violência constitucional. Vamos dar a eles. Eu tenho certeza que, mesmo com todas as garantias constitucionais, eles têm que prestar conta ao Brasil e ao Poder Judiciário.